O sonho de jogador, né? Profissional, pelo menos o meu, era chegar à seleção brasileira. Cheguei. O ponto mais alto é chegar uma Copa do Mundo, cá. Eu queria ter chegado. Mas eu não consegui, mas eu fico bastante satisfeito pela participação que eu tive. Vamos aí relembrar os renegados da Copa do Mundo de 94. Eu já fiz um dos primeiros vídeos do canal, parte 1, que eu citei alguns nomes ali importantes. É tipo uma homenagem, porque o Brasil ganhou, claro. Pouco importa os jogadores que foram, mas aqui mostra o retrato de como que o Brasil sobrava jogadores acima da média e tinha para todos os gostos. Eu vou citar alguns nomes, mas a primeira parte ficou com Careca, Edmundo, Rivaldo, Palinha, Antônio Carlos, Evair e Roberto Carlos. Esses foram os jogadores que eu citei na primeira parte. Eu já começo logo em uma homenagem ao Denner, que teve muita gente que citou lá nos comentários. Ele que foi campeão carioca de 94 naquele ano. Infelizmente, foi o ano que ele morreu num acidente de automobilismo aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Infelizmente, ele estava dormindo e o carro colidiu ali, matando ele na hora. Um cara que tinha um futuro promissor demais, tinha tudo para jogar aí no futebol europeu. Muito se fala que ele ia jogar no Stuttgart, da Alemanha, mas o Denner foi importante nesse carioca aí que o Vasco ganhou. Tava numa sequência muito boa de títulos, foi o tricampeonato carioca do Vasco, o seu último até então. O Denner ali ao lado do Valdir Bigode, Jardel, Ricardo Rocha. Olha o nível do time do Vasco nesse período. Sem contar que o Denner também, o Parreira já tinha ali chamado ele em alguns testes, não em 94, mas ali em 92, por exemplo, um ano que o Denner estava ali no pré-olímpico da seleção brasileira, com Marcelinho Carioca, jogadores importantes naquele período. Infelizmente o Brasil não conseguiu a vaga para ir para as Olimpíadas de 92. O Denner também jogava muito pouco pelo Brasil, um cara habilidoso, talvez um dos maiores expoentes do futebol arte. Infelizmente nos deixou muito cedo, mas fica aqui a nossa homenagem, então, Denner. Eu começo citando César Sampaio, o cara que em 93 jogou demais pelo Palmeiras, campeão brasileiro, ganhou vários títulos pelo Verdão, o meio-campista moderno, muita gente não gosta dele, mas é que eu admiro o cara. César Sampaio arranca, mas César Sampaio, que jogada maravilhosa, que jogada merece! Golaço, golaço! Um grande gol de César Sampaio! Depois ele no Palmeiras, quando ele retornou mais veterano, mais coroa, foi importante também pra caramba. César Sampaio é um cara polivalente ali, sabia defender e atacar também super bem. Ele foi convocado em 94, ali às vésperas da Copa do Mundo daquele ano. Ele teve ali umas oportunidades, infelizmente não foi. A concorrência também a gente sabe que era covardia ali, Mauro Silva e Dunga também é brincadeira. Os dois também souberam aproveitar muito bem o período que eles tiveram as oportunidades. Mas fica aqui a nossa menção ao César Sampaio, um cara fantástico. Depois na Copa do Mundo de 98 ele foi titular ao lado do Dunga. Eu acho que ele fez uma boa Copa, apesar do Brasil ali, o sistema defensivo, a gente não pode jogar a culpa toda só nos defensores, no goleiro e nos volantes. Não, o sistema defensivo do Brasil ali com o Zagallo era muito ruim, então todo mundo era exposto. O Brasil sofreu muitos gols, aí ele ficou marcado ali por ser uma Copa que o Brasil levou gol pra caramba. Tinha também um maluco do Júnior Baiano, dava umas maluquices na cabeça dele, colocava tudo a perder. Mas o César Sampaio também, se bobear, poderia ter ido a essa Copa de 94. Como eu falei, Túlio Maravilha também, um cara que foi convocado em 94 pelo Parreira. Ele que havia retornado ao futebol brasileiro para jogar no Botafogo. É o início daquele projeto do Montenegro, que era o presidente da época do Botafogo, estava tentando retornar o Botafogo a chegar nas primeiras colocações, a conquistar títulos importantes. O Túlio, que jogou um período ali na Suíça, no Sion, mas ele já havia sido um grande destaque do futebol brasileiro no Goiás, sendo artilheiro de Campeonato Brasileiro, ganhando bola de prata, ganhando campeonatos goianos. Um cara importante ali, um atacante também que falava bastante, mas dentro de campo resolvia. A gente sabe que o Brasil
teve grandes atacantes nesse período aí dos anos 90, e a concorrência também que o Túlio sofreu era sacanagem. Bebeto, Romário, Ronaldo, Viola, Renato Gaúcho, Valdeir The Flash, o Careca. Porra, era gente pra caramba, pra pouca vaga. Olha o nível que o Brasil tinha de atacantes, e tinha pra todos os estilos. Tu queria um cara mais de área, mais finalizador, mais rápido, mais driblador, tinha pra tudo isso. O Túlio se encaixava perfeitamente. Ele fez um grande ano de 94 com a camisa do Botafogo. Foi artilheiro também de Campeonato Brasileiro. Ganhou bola de prata de 94. Então fica aqui essa homenagem ao Túlio. Eu acho que dificilmente ele iria para uma Copa do Mundo. Mas depois também ele jogou a Copa América de 95, estava ali como titular. Perdeu o pênalti que tirou o título do Brasil contra o Uruguai, mas um baita atacante. Um cara fantástico ali na pequena área também. Um dos poucos aí que rivalizava com o Romário naquele período. O Amoroso também fez um grande ano de 94 com o Guarani. Timaço do Guarani de 94, que a gente tem um vídeo no nosso canal falando sobre esse time. Que você tinha o Djalminha, que saiu no início do Campeonato Brasileiro. A dupla de ataque do Guarani era Amoroso e Luizão, tá bom pra você? Os dois hoje em dia, porra, no Guarani, eu acho que o Guarani aí estaria bem representado. Infelizmente caiu aí pra Série C, com péssimas administrações, mas o Amoroso fez um campeonato extraordinário. O Guarani só perdeu o título ali, só foi eliminado pro Palmeiras, que foi campeão brasileiro de 94. Modo apelão, igual eu sempre comento. Mas o Amoroso, rápido, habilidoso, tinha bom cabeceio, finalizava bem. Fez uma dupla muito importante ali com o Luizão. Os dois juntos deram liga. Depois foram campeões no São Paulo também, mais experiência, mais coroas. Mas o Amoroso eu acho que poderia ter sido convocado. Ele que ganhou bola de prata, ganhou bola de ouro nesse ano de 94. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro também ao lado do Túlio. Mas a grande sensação do ano foi mesmo o garoto Amoroso. Ele bateu o recorde de prêmios no mesmo campeonato, que pertencia ao tetracampeão Ronaldo. Amoroso faturou 4 prêmios: maior artilheiro, melhor jogador, revelação e destaque do campeonato. A geração pós-tetra mostrou a que veio e Amoroso brindou o público com grandes atuações e gols que vão ficar por um bom tempo na memória do torcedor. Muito importante pelo Parreira, até porque também se fosse para chamar um jovem igual ele chamou, chamaria o Ronaldo Fenômeno, que também estava destruindo ali, era mais novo que ele. E o tempo se provou, mas o Amoroso também foi um baita jogador. Cara que depois fez a carreira no futebol europeu, na Itália, depois no futebol alemão, no Borussia Dortmund. Tem um que você falar do Amoroso também, um atacante muito importante nesse período aí. A gente sempre ele, o Valber, né? Baresi brasileiro, é uma brincadeira, mas era um cara muito polivalente, onde você colocava ele se destacava. Ele começou aqui no futebol carioca, São Cristóvão, Fluminense, depois no Botafogo, ali no Campeonato Brasileiro de 92, que ele foi muito importante, jogando de lateral esquerdo, depois com o São Paulo no Tele Santana, jogando como zagueiro ali, ele foi o prime dele, que ele jogou muito, absurdo, um cara lendário. Quem é tricolor aí, quem é São Paulino, ou quem viveu esse início dos anos 90 sabe muito bem disso. Pode falar melhor do que eu, porque eu era, porra, um bebezinho ainda. Mal lembro dessa época, mas pesquisando, vendo os vídeos, lendo as reportagens, todo mundo diz que o Valber é um cara extraordinário, um jogador absurdo demais, classe A. Ele era um craque que jogava na defesa, foi muito importante naquele São Paulo, naquele ano de 93. Tricolor paulista zerou o game, zerou. Então o Valber tá na história de um dos maiores times da história do futebol mundial, esse São Paulo de 93. E ele foi premiado na Copa América, que ele foi titular com a seleção brasileira. Foi ele e o Antônio Carlos, a dupla de zaga. Infelizmente o Brasil não ganhou, foi seu último momento ali com a seleção brasileira. O Parreira, não sei se em 94 ele já não estava vivendo o seu auge, o seu prime ali. Não sei se em 94 ele poderia ter ido. A concorrência era muito grande, tinha muitos zagueiros bons. A gente viu, tinha o Mose, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, o Aldair. Porra, olha o nível da seleção brasileira nesse período. Então, o Valber tinha que estar jogando muito. Só que a gente
em 94 sabe que ele já estava decaindo um pouco o nível dele, e do próprio São Paulo também já estava caindo um pouco, pelos problemas ali do Tele Santana. E o Valber também, que gostava de dar uns perdidos, era um cara nível Romário, mas o baixinho, pelo menos dentro de campo, ele fazia gols, né, que era importante. O Valber era um cara da defesa, mas depois ele deu a volta por cima, jogou pra caramba no Vasco da Gama, campeão brasileiro, participou do elenco campeão da Libertadores de 98. Um cara absurdo demais, merece sempre ser lembrado. E para terminar, eu queria destacar também o Edilson. Ele teve algumas convocações ali com a seleção brasileira. Nesse período mesmo de 93, pouco depois do Valber ali, depois daquela Copa América de 93, o Edilson, que tava jogando muito, camisa 10 do Palmeiras, ele que começou a se destacar no Guarani. Porra, o Bugre sempre chamando a atenção com vários jogadores acima da média, tanto revelando quanto os caras ali jogando bola e depois indo para outros times. Infelizmente o Guarani era meio que um trampolim para outros times, mas o Edilson, depois no Palmeiras ali de 93 e 94, jogou muita bola. Tem um dos gols mais memoráveis, que é contra o Corinthians. O Edilson vem vindo com a criança, bem dominada, bem dominada. Moacir na frente dele, um drible da vaca, olho no lance. Do Palmeiras, um golaço! Um golaço fez a Fiera atrás dele! É do Palmeiras! Ele jogava numa posição diferente com que ele jogou depois no Corinthians, com o Vanderlei Luxemburgo, com o Oswaldo de Oliveira. Ele era um meia mais clássico, assim. Depois no Corinthians, mais ponta, assim, um cara muito driblador, muito rápido. Tinha as características parecidas com a do Denner, só que eu acho que o Edilson finalizava melhor do que o Denner. Mas lembrava, assim, um pouco, né? O pessoal vai me xingar, mas o Edilson teve, por exemplo, ele entrou num jogo que o Brasil perdeu para a Alemanha em 93. Não sei se isso aí o Parreira viu ali nos bastidores, viu ele jogando e não gostou. Igual eu falei também do Túlio, a concorrência era muito grande. O Amoroso também estava se destacando, não foi. Mas fica aqui essa lembrança do Edilson Capetinha, um atacante veloz, rápido. Poderia ali dar um gás a mais no segundo tempo para a seleção brasileira. O Parreira quis levar o Viola, o Ronaldo e a dupla titular absoluta, né? Bebeto e Romário. Mas fica aqui esse registro da segunda parte dos renegados da Copa do Mundo de 94. Também deixa a sua lista aí nos comentários dos renegados da Copa do Mundo de 94, que é importante. A gente vai debatendo aí, discutindo sempre na maior paz. Então curta aí, compartilha. Deixa aí novas sugestões de pauta que eu vou anotando. Eu tiro print de tudo. Então, valeu, até a próxima.